Olá para você que está me assistindo. No vídeo de hoje eu vou transformar uma foto em desenho. E dessa vez eu peguei a Olivia Rodrigo. E, gente, dessa vez eu vou transformar realmente a foto em desenho, com todos os traçados e expressões. Eu treinei algumas fotos nesse final de semana, nesse estilo. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês verem como que ficou, mas em outros vídeos. Mas eu decidi transformar 100%. E por que não começar, né, com a Olivia Rodrigo, que a música dela tá aí sensacional, estourada. Tá todo mundo viciado na música dela. E, sinceramente, é muito boa mesmo. Gente, aqui como vocês podem ver, eu usei o pincel Linear 2. Mas vocês também podem usar a caneta digital. É só você ligar o estabilizador se você quiser esse efeito, sabe? E aí eu vou traçando. É um processo um pouco mais minucioso, principalmente aqui nessa parte da saia dela. Eu dediquei um pouco mais de tempo, mas eu realmente queria me apegar a esse tipo de detalhes e conseguir o melhor resultado possível. Porque eu sempre faço transformando foto em desenho, mas eu sempre, sei lá, recuo em alguma parte. Mas dessa vez eu decidi não recuar. E aí eu falei, eu vou traçar tudo certinho, se não der certo, só não deu certo, né, porque eu precisava ir para um passo a mais. E aí eu falei, vai ser essa foto. Essa foto tem bastante detalhes, então eu peguei os detalhes da expressão dela, depois ela tem vários adesivos colados pelo rosto, e aí eu com muita calma peguei cada um dos formatos desses adesivos, para demarcar mesmo. Eu fiz um traçado preto, mas se vocês quiserem, vocês não precisam fazer um traçado preto, né? Vocês podem pintar sem traçado ou então escolher um tom de marrom para minimizar e não ficar tão marcado. Eu achei que ficou sensacional, então eu não mudaria nada. E aí eu vou fazendo todos os detalhes aí do adesivo dela, da parte do rosto dela. E depois que eu fiz isso, eu fui lá pro pincel de cabelo para fazer a base do cabelo. E essa aí é uma parte que eu confesso para vocês que foi uma parte um pouco mais demorada, mas em compensação foi muito satisfatória. Sério, fazer base de cabelo é muito legal. Então eu fui fazendo e traçando toda a parte do cabelo dela, seguindo, né, o formato do cabelo dela para facilitar. E também a gente não perdeu o formato. E aí eu fui fazendo isso que vocês estão vendo aí, ó. Fui fazendo todo esse encaixe do cabelo dela para ficar bem pintado. Depois disso, olha aí, quando eu desligo a parte da foto, a gente consegue ver que realmente a base está sendo de desenho. Eu vou mostrar para vocês no final como ficou. Mas aí, seguindo, né, eu fui pintando o cabelo dela e fazendo o formato do cabelo dela. E a base que eu escolhi foi uma base, tipo, é um marrom, é um castanho bem escuro, praticamente preto. Aí pra vocês tá preto, mas é um castanho bem escuro. E aí eu vou pintando nessa parte aí da mão dela, eu queria bem pintadinho, então eu passei um pouco do braço dela. Depois eu vim com a borracha e vim acertando tudo certinho. Afinei o pincel e fui pegando aí alguns fios de cabelo dela que tava solto. E aí eu apaguei tudo certinho aí na parte do braço dela para ficar o recorte perfeito. Depois disso, eu criei aí uma nova camada. E aí eu fui fazendo, na mesma camada de traçar, porque eu fiz traçado num único, sabe? Eu fui e fiz essa parte aí que vocês estão vendo, do adesivo na língua dela. E aí eu fui numa camada de pintar e aí assim, de fato, eu pintei essa parte todinha. Lembrando que eu usei o caneta de feltro para pintar e o caneta de feltro já tem no Ibis Paint, vocês não precisam baixar, tá bom? Eu acho que o acabamento dele fica muito bonito, então eu gosto muito de pintar com caneta de feltro. Fui selecionando cada uma das cores do adesivo, a que prevalece, e fui aí preenchendo, né, os contornos que eu fiz com as cores que prevalecem do adesivo. Eu queria que fosse uma pintura neutra, então, tipo assim, sem sombra, né? Não é neutra que fala, mas sem sombra, mais simplificada. Vamos dizer que é uma pintura mais simplificada. E aí eu fui pintando todos os adesivos. E aí eu confesso que o que mais teve detalhes foi esse aí.
E aí, depois disso, eu fui pintando os outros de uma única cor que eu seleciono. Essa flor amarela, o sol também. Eu, inclusive, fiz a carinha de riso do sol. E aí, depois que eu fiz toda essa parte, eu criei uma nova camada e embaixo eu vim pintando toda a pele. Essa parte, gente, eu quis desistir quando eu tava fazendo. Que eu falei, gente, como assim, sabe? Porque é a primeira vez que eu pego, assim, realmente a tinta e pinto toda a pele dela para ficar realmente desenho, mas aí eu fui com a força e com a coragem, né? Falei, se não der certo, pelo menos eu tentei, porque senão a gente não sai da nossa zona de conforto, sabe? Eu não gosto de ficar na zona de conforto, eu quero testar novas coisas e trazer novas propostas para vocês fazerem. E aí eu fui, né? Fui pintando aqui, como vocês podem ver. Depois disso eu peguei um tom da blusa dela, pintei também toda a blusa dela. E aí eu não fiz sombra, como eu falei pra vocês, então eu fui aí, ó, e pintei toda essa parte aí da blusa dela. A saia, eu me apeguei a detalhes pra gente não perder a característica da saia dela. Então aí, como vocês podem ver, eu fui aí pintando cada fileirinha de uma cor pra gente não perder, sabe? Todo esse efeito da saia dela, que é quadriculada e eu gosto bastante. Aí eu fui pintando. Claro que quando é a parte assim mais escurecida eu não faço a sombra, eu pego simplesmente a cor predominante. Aí eu fui acertando alguns detalhes aí da blusa dela. E aí eu fui e pintei a boca dela, que eu tinha deixado pra trás. E aí eu fui pintando, lembrando que é abaixo da coisa do adesivo. E aí eu fui pintando também o olho dela, ó. Depois disso, eu peguei o linear e peguei um tom de pele e fui fazendo esses detalhes aí, ó, pra não perder a característica de desenho. E aí, ó, como vocês podem ver, tá vendo a base aí? Parece de desenho mesmo. E aí eu vim aí vi alguns detalhes que tava faltando, por exemplo, o anel. E aí eu fui pintando o anel dela. Um lado eu tracei, o outro lado eu não tracei. Pintei também a unha dela, que eu achei que é muito importante. E aí depois eu vim pro fundo aí, como vocês podem ver, bem facinho. E aí depois eu fui acertando esses detalhes. E aí, gente, por fim, o resultado foi esse. Aqui do lado, como vocês podem ver, tem o preto e branco, para vocês verem que realmente eu fiz a base de desenho. Eu gostei muito e se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos nessa temática. É uma técnica de ilustração mais simplificada que eu tô amando fazer e com mais detalhes, gente. Ficou mais legal ainda. Temos aí, então, a Olivia Rodrigues. Deixe aqui nos comentários se você está viciado na música dela, porque eu tô amando. E até o próximo vídeo.